Para aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. S. Mateus 7:21-23. 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. S. Mateus 7:24-27, S. Lucas 6:46-49. 8. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas aquele que os cumprir e ensinar será grande no reino dos céus. S. Mateus 5:19. 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas, de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes. Não, porque, assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo. Ele lhes responderá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espulhais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr lágrimas, em vez de secá-las. Para vós, haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto, para achardes graça perante Ele, é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiam nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Muito se pedirá a quem muito recebeu. 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. S. Lucas 12:47-48. 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele,
Ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas, agora, dizeis que vedes e é por isso que permanece em vós o vosso pecado. São João 9:39-41. 12. Essas máximas encontram sua aplicação principalmente no ensino dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas quantas pessoas não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, já que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode alegar ignorância, não pode desculpar-se nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é muito mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis, caso persistam no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação e porque, se o orgulho não os cegasse, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou as escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las às demais pessoas, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um cisco no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo X, item 9. Por este outro preceito, se fosseis cegos não teríeis pecados, Jesus dá a entender que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, como de fato eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito têm recebido, como, também, muito será dado aos que houverem aproveitado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber, nos conselhos que os espíritos dão, se não há alguma coisa que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque, a vós outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que eles isso não foi dado. Porque, aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque, vendo, nada veem e, ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. S. Mateus 13:10-14. 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros, e ainda se vos acrescentará, pois, dar-se-á ao que já tem e, ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. S. Marcos 4:24-25. 15.
Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que muitas vezes vos hão parecido paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Sustentados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor, são um imã que atrai o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, em cujo cume está o repouso após a labuta. Tira-se do que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco o recebeu, é o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, o vê cobrir-se de ervas e parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que lhe não quis preparar. Se, por falta de cuidado, deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu pai por elas nada terem produzido. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, então, arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem, cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lave o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele, confiante, a semente que haja escolhido, por boa, dentre as más, regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a discórdia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo. Bordeaux, 1862. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. 16. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão para que alguém seja um servidor do Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que haverão de agrupar-se em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades, talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na, seus ramos estéreis não dão maus frutos, porque não mais os produzem. O viajor sedento, que se detém sob a sua sombra à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente se depara com uma ramagem árida, prenunciando tempestade.
Em vão pede o fruto de vida a árvore da vida, ressecadas, as folhas caem, a mão do homem tanto as manipulou, que as queimou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, de modo a poderdes vê-la dando frutos divinos em abundância. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou, não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor sedento que deseja alcançar o fim da jornada, não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há monopolizadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles, a árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, pois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da copa da árvore e partilhar com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus amigos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho, segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão. Bordeaux, 1863. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. S. Mateus 17:14-20. 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Mas, aqui, é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. 3. Em outra acepção, entende-se como fé confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança.
Em ambos os casos ela pode permitir que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga a suprir, com violência, a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. 4. Não se deve confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelas derrotas que lhe são infligidos. 5. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão por assim dizer irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural, desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro como o falso e a cada passo se choca com evidência e razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro na obscuridade, também é a luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença e confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. 7. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, o que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve, ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los, eles é que devem ir ao seu encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, falam com os lábios, e não com o coração, porque, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles, porque, então, recusam-se a vê-las. Da parte de uns, há descaso, da parte de outros, há o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria, há o orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam, estão com educação feita. As segundas têm que aprender tudo, estão com educação por fazer. Ela se fará e,
Se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode dizer, com verdade, que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Parábola da figueira que secou. 8. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e, vendo ao longe uma figueira, para ele encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. S. Marcos, 9:12-14, 20-23. 9. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom, dos oradores, que têm mais brilho do que solidez, suas palavras trazem o verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas, é de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são, todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, eles têm uma missão especialíssima, são árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em números, para que o alimento seja abundante, existem em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos,
a fim de que não haja deserdados em nenhum ponto e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se apõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmos, melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, deixando que se tornem vítimas dos espíritos maus. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. 11. Para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável, porque, se a mais ligeira dúvida vier abalá-la, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo, não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas, segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. A fé divina é a fé humana. 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não operaram milagres. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais cujas causas eram desconhecidas pelos homens de então, mas que, hoje, em grande parte se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé humana é divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio,
que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao objetivo que tem em vista, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda a esse operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se consiga vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem pura vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamam prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor. Paris, 1863. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para minha vinha e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só 10ª hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te, apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. S. Mateus, 21-16. Vê também, Parábola do Festim das Bodas, capítulo 18, item 1. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde melhor, esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias,
arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade. Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá: no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender e, quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo e eu porei à tua disposição meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para sua vinha sem que nela quisesseis entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário, empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que é vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. Bordeaux, 1863. 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da Igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, os espíritas aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não mais na base sim na cumeira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germen do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri M. Paris, 1863. Missão dos Espíritas. 4. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas. Ah! Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal,
suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, bem eu sei, mas, não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno onde o deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide derrubar o culto do bezerro de ouro, cada vez mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão, felizes, as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Homens valorosos, ide diante de Deus que, mais felizes do que São Tomé, credes sem pedirdes para ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, então, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Contudo, mais pesadas do que as mais pesadas montanhas, jazem depositadas no coração dos homens a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Parte, então, com coragem, a fim de removerdes essa montanha de iniquidade que as futuras gerações só devem conhecer como lenda, assim como vós, que só conheceis muito imperfeitamente os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as perturbações morais e filosóficas vão rebentar em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho, dessa expiação terrena, que encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, agradecendo ao Criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, é preciso que trabalheis. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, lembrai que, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que lhes professarão e ensinarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei são os seus eleitos e Ele lhes dará a vitória,
Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium. Paris, 1863. Os obreiros do Senhor. 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que o verem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que o verem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, o Espírito de Verdade. Paris, 1862. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. 1. A árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. S. Lucas, 6:43-45. 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. S. Mateus, 7:15-20. 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. S. Mateus 24:4-5, 11-13, 23-24, S. Marcos 13:5-6, 21-22. Missão dos profetas. 4. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro,
de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta, sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus, ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígios dos falsos profetas. 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ter consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno pode possuir também, quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Não creiais em todos os espíritos. 6. Meus bem-amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. São João, 1ª Epístola, 4:1. 7. Os fenômenos espíritas, longe de abunarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, desferir-lhes o golpe final. Não peçais milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza.
Ao facultar a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a explorar os fenômenos espíritas em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e logo seria desmascarado. Aliás, como já se tem dito,